Nath, tudo bem? Boa noite, Tudo e meninas. com você. Boa noite, Nath. Boa noite, tudo bem? Cadê o resto do povo? Boa noite, Nath. Boa noite, dona Girlene. A senhora está bem? Eu estou bem, e você, Nath? Eu também estou bem. Você está linda com esses troços aí, viu? Eu estou linda demais. Se você me ver à tarde, eu estou mais linda ainda. Aí tem o jaleco, aí fica mais bonito. Não dá dor de cabeça esse negócio aí na frente, não? Isso aqui, esse É? modelo dá, mas o dia inteiro eu uso um outro modelo. Ah, É um Deus que me livre. é diferente desse aqui. Entendi. Isso Esse daí é aqui dá dor horrível. de cabeça. É, eu não consigo pôr esse troço aí, não. E fora que sufoca, né? Eu sinto. É, esquisito isso. Pra que é tudo isso daí mesmo? Ah, para proteger mais, né, da Covid. Aham, tá bom então. Tá certo. Bom, pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a tela da prova. A gente vai comentar sobre cada questão. A gente vai conversar sobre cada um, certo? Só que aí a hora que eu compartilhar a tela, aí vocês têm que falar no microfone, que eu não enxergo o bate-papo, tá bom? Falou. Vocês estão vendo aqui? Sim, Sim, Bom, as primeiras questões eram envolvendo o primeiro texto. O primeiro texto é um poema que fala sobre o quê, gente? Sobre o que é que ele fala? deixa eu ver aqui. Acho que é referente às pessoas de trabalhar, não é sobre o aquele? trabalhador? Isso, sobre o trabalhador, o valor do trabalhador. Isso. Aí a primeira pergunta é: o texto um é uma letra de música. Indique um verso em que há uma crítica e explique o que e quem está sendo criticado. E aí, meninas? Eu vou tentar achar em PDF é maior para eu enxergar o texto. Aqui. Aí agora melhorou, né? Aí dá para eu ler a letra da música, e aí a gente vai ver que crítica é essa que está inserida na letra dessa música.
Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. E para ganhar o pão, tem que trabalhar. Missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai, sua mãe são trabalhadores, são super-heróis, verdadeiros protetores. A super-jornalista, o super-doutor, a super-motorista, o super-trocador, o super-guitarrista, o super-produtor e a super-professora é que me ensinou. E o super-carteiro, o que faz? O que faz? Manda carta e manda conta para a mamãe e para o papai. E o super gari, o lixeiro, o que faz? Bota o lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Bota o lixo. Cada um faz o que sabe, cada uma sabe o que faz. Ninguém menos, ninguém mais. Todo mundo corre atrás e volta para casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador. Alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador. São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador. Enfrento os desafios, o perigo que for. Super trabalhador. São as aventuras do super trabalhador. Demorou. Quem trabalha e mata a fome, aí repete, né? Aí vai repetir, porque é o refrão, aí depois vai de novo. E para fazer o pão, tem que colher o grão, separar o joio do trigo na plantação. O superlavrador falou com o agricultor, que sabe que precisa também do motorista do trator. Na cidade, o engenheiro precisa de pedreiro, mas para fazer o prédio tem que desenhar primeiro. O sonho do arquiteto, bonito no projeto, virando concreto, vai virando concreto. Aí fala que é um super trabalhador, alimenta sua família com orgulho e amor, enfrenta os desafios que for. Quero ser trabalhador? Quem não é um dia quis. Minha mãe sempre falou: quem trabalha é mais feliz, mas tem que suar para ganhar o pão. E ainda tem que enfrentar o leão. O leão quer morder o nosso pão. Cuidado com o leão, que ele come o nosso pão. O leão quer morder nosso pão. Cuidado com o leão. Não dá mole, não. E aí, meninas, qual que é a crítica que tem ali? Eu coloquei a primeira frase. Primeira? É a primeira e a segunda frase que é quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. E o que você Ah, entendeu disso aí? a Lu tá pedindo para entrar na aula, se aceitar ela, por favor. Mas eu acho que eu aceitei. Agora não está aparecendo ninguém para eu aceitar. Olha aí. Eu vou falar para ela pedir de novo se ela não deu certo. Tá bom. Eu fiz como uma crítica, porque eu fiz porque, como falo, né, quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Se eu trabalho, eu não fico dependendo de alguém, né? Eu dependo do meu trabalho, dependo do meu sustento. Eu não fico comendo pão de ninguém. Alguém colocou algum diferente? Usou algum verso diferente? Ah, eu usei, mas eu não lembro. Aí teria vários, né? A questão. É. Pode falar. Então, eu coloquei, mas eu não lembro. Eu lembro só da resposta. Eu lembro que eu coloquei assim que todo mundo tem a capacidade de trabalhar sem precisar depender de ninguém e trabalhar sem. Como é que foi a resposta? É sem depender de alguém, é um negócio assim.
Mas é outro texto que eu peguei. Certo. Alguém ficou com alguma dificuldade nessa questão? Oi, Adriane. Nath, eu coloquei bem no finalzinho lá sobre o leão. Eu entendi sobre o leão, sobre os impostos, sobre o Sim, tanto que somos cobrados. Eu visualizei essa questão. perfeito. E teria Eu uma. coloquei também na minha resposta, ô, Nath, eu também coloquei essa frase e coloquei o leão. Perfeito. Ali teriam ainda outras questões, né? Sobre o trabalho, sobre a conquista do trabalho, a crítica ali que faz sobre o que não faz, né? Não tiveram dúvida que não? Aí depois vem. Qual a opinião expressa no texto sobre os pais? Do jeito que a música aborda o papel dos pais, o que quis dizer para vocês? Eu não lembro o que que eu escrevi, não, Nath. Mas agora, sim, o que que vocês veem ali naquele trecho ali que fala dos pais? Ó? Peraí. O seu pai e sua mãe são trabalhadores. São super-heróis, verdadeiros protetores. A Foi superjornalista. isso, Hã? foi isso que eu coloquei, dos pais são mais ou menos isso, né? Que os pais são nossos super-heróis, nossos protetores. Mas eu não lembro do restante, não. Certo. Explique por que as vírgulas foram usadas aqui. Aí nós vamos analisar verso por verso. Quero ser trabalhador. Quem não é, um dia quis. Por que usou essa vírgula em específico? Eu coloquei referente a uma explicação de das pessoas tá, para trabalhar. Então eu coloquei tipo assim, é uma discussão entre meu Deus, eu não lembro. Eu sei que eu pus assim que é uma discussão entre esse texto aí. Aí por isso que foi usado algumas vírgulas. Alguém escreveu diferente da Gerlene? Se eu não me engano, eu coloquei que era para separar trechos das E frases. separar explicações, separar orações. Depois, Isso, isso, tá? isso. A mesma coisa, olha lá. Cuidado com o leão, que ele come o nosso pão. Então, cuidado com o leão. Aí entra na questão, né? Do imposto, como a Adriane disse. E aqui a vírgula está sendo usada para separar as orações. Cuidado com o leão, que ele come o nosso pão. Depois, no último verso, cuidado com o leão, não dá mole, não. Separando orações. Cuidado com o leão, vírgula. Não dá mole, não. Alguém gostaria de ler esse texto aqui? Posso ler? Pode. O ser humano trabalha quando cria a vida, ou melhora as condições de vida. O trabalho transforma a natureza para obter sustento e bem-estar, criando entre as pessoas as relações sociais que marcam o cotidiano. No entanto, às vezes o trabalho é algo penoso, forçado, um esforço obrigatório, pouco reconfortante. Isso pode ser percebido na origem da palavra trabalho, que vem do latim tripalium, o nome de um instrumento com o qual se castigavam os escravos no tempo do Império Romano. Trabalhador também se chama operário, que vem de opera, em latim,
isto é, obra. Nada mais emocionante do que parar para ver um trabalhador em atividade. O calceteiro, que examina a pedra para descobrir o seu rosto, antes de assentá-la. O carregador, que retesa os músculos, seu rosto, antes... Não, desculpa. Aí no computador, às vezes mistura a palavra, desculpa, Nath. O Tranquila. carregador, que retesa os músculos e faz uma verdadeira ginástica para colocar o fardo na cabeça. O pedreiro, que nivela o reboco com capricho. O ferreiro, que sabe dosar a martelada para dar à peça a forma desejada. A cozinheira, que coloca o tempero na medida certa e mexe e remexe a comida na panela. A agilidade da rendeira, a habilidade da bordadeira, a delicadeza da ceramista são gestos belos, dignos e criativos. É a dignidade do trabalho que transforma e dá mais valia às coisas da natureza. Peraí que eu tenho que achar aqui. E, ó, Enobrecendo e dignificando a própria pessoa que trabalha. Isso se refere a todo tipo de trabalho, tanto manual como artístico, científico e técnico, etc. Acabou? acabou. Ótima leitura, hein? Obrigada. Muito boa a sua leitura. Segundo o Obrigada, Nath. texto, o que significa a pessoa que trabalha? E aí? A pessoa que trabalha é aquela que dá dignidade, né? Aquela que proporciona, na maioria das vezes, uma dignidade para si, para os seus familiares. E ali no texto traz que é vida. Por quê? Porque você tem o alimento, você tem o que você necessita, e além de proporcionar mais algumas outras coisas, isso traz vida, dá como que eu vou dizer, algo novo, né? Movimenta. Então, ali poderiam ser muitas respostas. Aqui não tem uma resposta única. O texto, ele fala do primeiro ao último parágrafo sobre a questão do trabalho, a questão da importância do trabalho e o que esse trabalho vem a trazer para a sua família. Substitua o termo grifado por outro com o mesmo significado. No entanto, às vezes o trabalho é algo penoso, forçado, um esforço obrigatório, pouco reconfortante. Então, antes da gente substituir, o que quer dizer no entanto? Eu coloquei portanto, acho que se eu não me engano, porque tem vários significados, no entanto, né? Tem vários termos. Mas aqui, no entanto, hein? Ó, ali no texto falava que o trabalho é tudo de bom, né? No entanto, às vezes o trabalho é algo penoso, forçado, um esforço obrigatório, pouco reconfortante. Então, o que esse no entanto está fazendo? Professora, eu coloquei contudo. Isso, ele está se opondo, né? Trabalha ali com a ideia de oposição. Quando eu uso mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, eu estou trabalhando com a ideia de oposição. O que é isso? Primeiro o texto falou que o trabalho era tudo de bom. De repente, ele começa a abordar também a parte que não é tão boa. Então, nesse momento, eu estou me opondo ao que eu falei anteriormente. Então, o trabalho era tudo de bom, no entanto, às vezes é algo penoso, forçado, um esforço obrigatório, pouco reconfortante.
Então, seria, você poderia substituir por mas, por contudo, entretanto, porém, Eu, toda. na verdade, eu não lembro o que eu coloquei, não, Nath. Eu falei esse, portanto, mas eu não lembro o que eu coloquei, não. Depois você dá uma olhadinha e me fala, por favor, que eu esqueci a palavra Sim, que eu coloquei ali, tá? sim. Então, no entanto, trabalha com a ideia de oposição. E todas essas que eu falei para vocês também trabalham com a ideia de oposição. Eu posso usar qualquer uma que elas vão estar trabalhando com esse conceito, com essa ideia. Partindo do pressuposto de que alguns verbos derivam de substantivo, siga o exemplo a seguir. Civil, civilizar. Análise, Analisar, pesquisa, pesquisar, aviso, avisar, paralisia, paralisar. ver. Todas as palavras que já tinham S mantém, tá? Eu só colocaria um Z se não tivesse o S na palavra. Mas tendo S na palavra, as palavras derivadas, como eu sempre brinco com vocês, eu falo que são palavras da mesma família. Mantém-se. Então, análise, analisar, analisado, analisando, tudo é escrito com S. A mesma coisa de pesquisa, a mesma coisa de aviso, a mesma coisa de paralisia. E se eu tivesse colocado ansioso? Ansioso eu escrevo com S ou com C, hein, meninas? Um S. Com S. Falem para mim uma palavra que pertença a essa família do ansioso. Ansiedade. Exatamente. Vocês tiveram dúvidas nessa questão aqui? Não. 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 Quanto à derivação, transforma os adjetivos em substantivos. Viúvo, viuvez. Lembrando, adjetivo é característica, substantivo é nome. O que é característica? Quando eu qualifico algo ou alguém. Então, quando eu falo tamanho, a cor, a forma, qualquer característica vai entrar na classe dos adjetivos. E quando eu nomeio, entra na classe dos substantivos. Então, viúvo era um adjetivo, tornou-se viuvez, que é um substantivo. Lúcido, Lucidez. surdo, Surdez. Surdez. altivo, Altivez. honrado, Honradez. e terminou com o quê? Com Z. Com Z. Ficou alguma dúvida, meninas? Foi só na primeira ou na segunda que eu fiquei meio em dúvida, mas foi de boa. Bom te ver, hein, Aline? Até que enfim, hein? Você tá sozinha aí, eu vou fazer companhia. Isso, hoje me abandonaram. A Gabriela hoje deve estar de mau humor. Cadê a Luciana? Ai, eu tô aqui pensando nessas provas. É isso, gente. Melhor é receber o saquinho de prova. Cadê a Natália? A Natália não está aqui, Aline. Fala para ela que ela vai ter problema. Brincadeira, tá, gente? Ô, Nath, a Natália tá com problema na internet, por isso que ela não entrou, Ah, tá bom. tá?
É que eu pego no pé dela, Patrícia, porque ela leva saquinho de prova para mim amanhã inteirinho. E na hora de corrigir a dela, ela some. E aí, eu falei para ela hoje, eu vou corrigir a tua, vai ser a primeira aí, ó, ela não veio. Ela passou mensagem para mim, passou, acho que deve ter passado no privado para você também. Ela não está conseguindo entrar na aula. Ah, tá bom. Tá bom? Uhum, Tchau, tchau. obrigada. Nada, tchau. Meninas, então foi uma prova com bastante interpretação de texto. Eu queria analisar bem as respostas de vocês, dar a resposta completa, com sentido, o que que vocês entenderam, entender assim como que vocês enxergaram cada texto. Né? Eu procurei colocar textos mais próximos da gente, da nossa vida, para que não ficasse tão longe, certo? A questão da vírgula, que é muito importante, a questão da ortografia, muito importante. Certinho? Certinho. Quem ainda me deve alguma coisa, me manda, por favor, tá, gente? Até amanhã, para eu poder fechar a nota. Mas são pouquíssimas que me devem alguma coisa. Amanhã eu vou começar a cobrar, pode deixar. Ô, Nath, você já tem as notas da prova? Não, estou corrigindo ainda. Ô, Nath, o que que é essas cobranças que você está falando aí de São exercício? as redações que tinha que me entregar, uns Que 2 exercícios. redações são essas? Eu estava trabalhando, não sei nem do que você está falando. Então Me depois dê eu uma vou te luz. passar tudo que teve para elas fazerem, que elas me entregaram, Aham. tá? Sim, senhora. Aí eu te passo. Agradecida, hein? Ô, gente, e o que é neologismo, hein? O que será isso? Qual que é a pergunta? Eu não escutei. O que Também não vocês entendi, acham? Nath. Vai ser a próxima matéria que a gente vai trabalhar. Neologismo. O que seria isso, hein? Olha, analisa a palavra, ó. Aprendam a fazer isso. Quando a palavra parece muito difícil, analisem a palavra. Neo. O que é neo? O que te lembra? Neo. Logismo. Neo. Novo. Novo. E logismo, o que será que é isso? Logismo eu lembro de lógica, mas nova lógica não faz sentido. Palavras, né? Vem da questão do discurso, da escrita, das palavras. Neologismo é quando a sociedade vai se transformando e novas palavras vão surgindo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma vez eu disse para vocês, uma vez não, né? Eu já devo ter falado muitas vezes, que a língua é viva. Que a língua é viva porque ela acompanha a gente, ela vai acompanhando o nosso desenvolvimento. Então, se a gente pega, por exemplo, um clássico, né, um livro que seja um clássico, escrito lá em 1960, e a gente pega uma edição agora, a gente vai ver que a nossa língua se transformou muito. A história é a mesma, mas a nossa língua foi se transformando. Por quê? Porque ela tem que acompanhar. Em 1960, não tinha o que a gente tem hoje. Então, o neologismo é quando novas palavras vão sendo incorporadas na nossa língua portuguesa. E por que elas surgem? Porque novas profissões surgem, novas ferramentas tecnológicas surgem, a vida muda. Então, antigamente tinham profissões que hoje não tem mais. Então, essas palavras caem em desuso e outras vão sendo incorporadas.
ao nosso dicionário, ao nosso vocabulário. Por exemplo, eu tenho certeza que após a pandemia, o pessoal que faz dicionário vai ter que começar a trabalhar. Por quê? Porque novas palavras surgiram, gente. E outras palavras que já existiam passou a ter um outro sentido que não tinha. Né? Por exemplo, eu nunca ouvi tanto, caiu a internet, travou, né? Fora outras expressões que foram sendo incorporadas na nossa língua, pela situação que a gente está vivendo. Então, isso é o neologismo. São novas palavras que vão sendo incorporadas no nosso vocabulário, ou palavras que já existam, mas que são usadas de uma forma diferente, como essa questão do caiu a internet. Vocês acham que isso eu falava em 1980? Nem em 1990, gente. Eu casei em 2000, eu lembro que no ano 2000, a minha internet era discada. Então, olha para vocês verem, as palavras elas vão sendo incorporadas. Olha, internauta, por exemplo, é uma palavra que foi incorporada ao nosso dicionário, ao nosso vocabulário, e talvez um dia ela caia. O que é internauta? O que vocês entendem por internauta? Nós somos internautas. Por quê? Porque nós navegamos na internet. Navegamos de certa forma. Então, por exemplo, internauta é uma palavra que teve que ser incorporada. Porque é uma realidade nossa. Como toda ferramenta tecnológica. Então, é uma matéria bem simples, rapidinha. Você só tem que saber que existe. Nós temos os neologismos e temos os arcaísmos. Os neologismos, quando novas palavras surgem. Os arcaísmos, quando as palavras desaparecem. Do mesmo jeito que surgem, outras somem. Por que somem? Ou porque aquela profissão deixou de existir, aquele objeto deixou de existir, ou foi modificado. Então, entram novas palavras e outras caem em desuso. Por quê? Porque a nossa língua é viva, ela acompanha o nosso desenvolvimento. Conforme a gente vai se desenvolvendo, a língua vai acompanhando isso. Se a gente for pensar, há uns 30, 40 anos atrás, as crianças no estado de São Paulo eram alfabetizadas com os livros do Monteiro Lobato. Você vai falar, 7 anos entendi? As que tinham a oportunidade de estudar, entendi. Por quê? Porque era o que tinha, não tinha. Era difícil? Não, era o vocabulário que as pessoas, com certeza que aquela criança convivia, falava. Então é isso. Então, neologismo, novas palavras, ou uso novo da palavra já existente. Arcaísmo, desuso de palavras, porque somem, perdem a função. Agora eu não Na esqueço. próxima aula, você repete isso que você falou, por favor, tudo? Repito. Tá bom, obrigada. Meninas, agora não tem mais jeito de eu esquecer, né? O negócio toca bem na minha cabeça aqui. Preciso até achar onde que é. Bom fim de semana, juízo, cuidem-se, beijo para vocês. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Tá bom? Obrigado, Nath. Boa noite. Tchau, Nath. Beijo. Boa Obrigada, noite. Nath. Boa noite. Boa Tá? Bom noite. descanso para você também. Boa noite. Beijo. Beijo, fica com Deus.
Você também, fica com Deus.